Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E nós estamos aqui na Igreja IBR, Igreja Batista da Restauração, Ministério da Palavra de Deus, Cura e Libertação. Irmãos, aqui nós estamos em um ministério sério, um ministério onde nós buscamos falar a verdade da Palavra de Deus para alcançar o máximo de almas possíveis para levar até o reino dos céus, o reino de Deus. E é por isso que esse é o nosso objetivo, para fazer com que a vida das pessoas seja uma vida perfeita, mas entendendo que a vida perfeita não está sobre a face da terra, e sim está em Cristo Jesus, está nos céus. Por isso a importância de obedecer a palavra do nosso Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque então o que faríamos nós se assim não fizéssemos? O que faríamos nós se não caminhássemos por esse caminho? Seria tudo em vão. Nós temos que entender uma coisa: Jesus ele deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui nós convidamos vocês exatamente para conhecer esse caminho, para conhecer o Senhor Jesus Cristo, para conhecer o nosso Salvador. Por isso lançamos esse convite até vocês, a cada um de vocês, para que vocês façam parte desse ministério, se possível. Na Paraíba, na cidade de Jericó, Rua João Alves de Souza. Estamos aqui de portas abertas para receber a cada um de vocês. E vocês que não podem vir, podem acompanhar nas redes sociais, nas plataformas que vocês vão encontrar os vídeos, vão encontrar cada momento que assim o Senhor nos permite viver aqui dentro. Vamos iniciar com uma oração. Espírito Santo, ó Senhor, eu te peço, Pai, seja presente nessa live, cada pessoa que assim dê a oportunidade, Pai, para te ouvir, para que as pessoas sejam abençoadas do Senhor Jesus. Pai, ó no nosso coração, e que o Senhor sinta-se à vontade em nosso meio, Pai, para a glorificação do teu santo e maravilhoso nome, Senhor, para a tua honra, para a tua glória e também para a tua exaltação. Ensina-nos, Senhor, fala conosco, esteja conosco, seja conosco, para a tua glória, para a tua honra e também para a tua exaltação, e que todos os males sejam repreendidos na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, muitas pessoas já foram curadas do câncer, muitas pessoas já foram curadas de doenças às quais os médicos diziam: não tem mais jeito, não tem mais cura, não tem mais como fazer alguma coisa. Muitas pessoas já receberam milagres de doenças às quais não sabia nem dizer o que era. Pessoas que sentiam dores e quando batiam em exames nada tinha, mas sendo doenças espirituais que assim atingiam o corpo. Ao passar pelas orações foram curadas, ao passar pelas orações foram libertas, ao passar pelas orações foram abençoadas. Por isso, nós estamos falando isso a cada um de vocês para que a vossa fé seja renovada e firmada na palavra de Deus e crer que o Senhor ainda opera. Crer que o Senhor ainda faz coisas tremendas e maravilhosas. Basta somente crer para que o Senhor possa fazer coisas magníficas sobre a vida de cada um de vocês. Eu quero deixar a oportunidade para o irmão Júnior. Glória a Deus, saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E é como o irmão Lucas falou, estamos aqui toda segunda-feira com um compromisso com cada um de vocês, de transmitir a palavra de Deus, de trazer o ensinamento da palavra a cada um de vocês. E é como ele falou, se cada um de vocês estiver aptos a ouvir e receber a palavra de Deus, de forma nenhuma ela voltará vazia, mas ela trará mudança, ela trará renovo, e ela trará restauração sobre a sua vida. Você irá ser restaurado, você irá ser renovado, você irá olhar para si mesmo no espelho e dizer: quem era eu, o que eu fazia e o que eu faço hoje. Hoje eu sou uma nova pessoa porque Deus me mudou, Deus me transformou através da palavra dele. E esse é o nosso intuito todas as segundas-feiras,
transmitir a palavra de Deus a cada um de vocês. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma. A palavra de Deus, ela é restauração, irmãos. A palavra de Deus, ela é algo muito maravilhoso. Se nós valorizássemos a palavra de Deus, muitas das vezes na nossa vida, nós não ficaríamos desesperados, nós não ficaríamos ansiosos, correndo de um lado para o outro, correndo de um canto para o outro, desesperados. Por quê? Porque as pessoas fazem isso? Porque elas não conseguem ter uma fé firme na palavra de Deus. Por quê? Porque quando eu tenho uma fé firme na palavra de Deus, pode se levantar situações, eu estou firmado. Pode se levantar ventos, eu estou firmado. Pode se levantar situações, eu estou firmado. Pode se levantar isso, aquilo, mas eu estou firmado na palavra de Deus. E a mensagem para cada um de vocês em Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 3 em diante. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 3 em diante. E diz o seguinte: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Então, irmãos, aqui começa a ser interessante, porque as bem-aventuranças, bem mais que felizes, bem mais que felizes. Ou seja, como assim? Muitas das vezes, vocês podem olhar para nós que estamos aqui e dizer, mais Júnior, mais Lucas, vocês estão aí toda segunda-feira, trazendo a palavra de Deus, e muitas das vezes as pessoas passam pela live, mudam, nem olham, nem escutam, nem ouvem o que vocês falam, nem ouvem o que vocês e os meninos aí pregam. Mas, irmãos, nós estamos aqui para fazer o papel, nós estamos aqui para fazer o nosso papel, para fazer o chamado que Deus colocou na nossa vida. Qual? Ide, pregai o evangelho, anunciai o reino dos céus. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ou seja, então o que é isso? Nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus. Quem passar pela live, dizer, olha, não quero ouvir, passar, é problema dessas pessoas. Mas quem estiver apto a ouvir, vai ouvir a palavra de Deus verdadeira, vai ouvir a palavra pura, vai ouvir a palavra santa, a palavra que nos libertou, a palavra que nos transformou, e a palavra que nos moldou, que nos formou o que somos hoje. Porque eu não tenho só um Jesus que me transformou, mas em mim eu tenho um Jesus que me transformou, e eu também creio que tem um Jesus que pode transformar a sua vida. Porque o mesmo Jesus que me transformou é o mesmo Jesus que pode transformar a sua vida. Então, eu vim anunciar esse Jesus para você, porque anunciaram ele para mim, anunciaram esse Jesus para mim, mostraram ele para mim, e eu estou mostrando a cada um de vocês. Não pediram dinheiro para me anunciar, não pediram fama para me anunciar, mas me anunciaram um Jesus que curava, um Jesus que transformava, um Jesus que amava a mim, mesmo eu não ligando para ele, que queria eu perto dele. E eu entendi, e assim como eu entendi, eu queria que cada um de vocês entendesse nessa noite, que Jesus quer a cada um de vocês perto dele, obedecendo a ele. O Espírito Santo está a todo momento nos chamando, tentando nos levar para perto dele, mas muitas das vezes nós que não queremos. Somos nós que não queremos estar perto de Jesus. Mas, irmãos, não tem coisa mais maravilhosa. Se vocês perguntar a cada um dos irmãos, prova olha, irmão Lucas, teve coisa melhor na sua vida do que aceitar Jesus? De forma alguma.
Irmão Davi, teve coisa melhor na sua vida do que aceitar Jesus? Não teve outra coisa melhor. Irmão Carlos, teve coisa melhor na sua vida do que aceitar Jesus? Não. Irmã Sara, teve coisa melhor na sua vida do que aceitar Jesus? Não. Irmãos, não é só o meu testemunho, não sou eu que estou falando. Porque se fosse só eu, vocês podiam dizer, não, é só Júnior, é só ele que está falando, mas todas as pessoas que estão aqui estão dizendo, olha, a melhor decisão que eu tive na minha vida foi aceitar Jesus. E cada um de nós no começo também teve dúvidas, rapaz, se eu aceito Jesus, vou deixar isso, vou ter que deixar aquilo, mas o próprio Jesus nos ajudou a deixar, porque nós não somos... Irmãos, entendam uma coisa, se eu pudesse abandonar o pecado sozinho, não precisasse de ajuda de Jesus, não tinha lógica de Jesus descer a terra, Lucas, pelos nossos pecados, não tinha lógica, irmão, não tem lógica. Ah, Júnior, mas eu vou tentar deixar o meu pecado sozinho. Não tem lógica, porque Jesus, ele desceu para combater o pecado e ele disse, olha, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, o Espírito da verdade que irá dar força, irá consolar vocês, irá estar com vocês dando força. Então é o Espírito Santo que nos ajuda, nos molda, nos transforma, nos mostra a palavra e nós vamos abandonando, deixando o erro. Se fosse por nós mesmos, não ia ter lógica, não ia ter, então para que Jesus veio? A pergunta é, para que Jesus veio se nós podíamos deixar o pecado, Lucas? Jesus veio para nos libertar do pecado, porque nós não conseguíamos nos libertar do pecado, e Jesus veio nos libertar do pecado, e Ele está aqui nessa noite pedindo, dizendo, olha, se você deixar eu entrar na sua vida, eu posso transformar ela, eu posso mudar ela, eu posso mudar o seu cativeiro, mas tudo isso depende de você. A decisão de mudar a minha vida, Jesus me chamou, olha, um passo importante, Jesus me chamou até a casa dele, me chamou, me trouxe, porque foi ele que me trouxe, me mostrou a palavra, disse, olha, Júnior, você está fazendo isso errado, olha, o certo é isso, mas houve uma decisão que estava comigo, qual? A decisão de querer Jesus, de abandonar o meu erro, de abandonar o pecado. Essa decisão não é Jesus que vai tomar, então não adianta você dizer, olha, não, no tempo Jesus vai fazer isso. Não bote fardo em Jesus, um fardo que é para você tomar a decisão. Júnior, olha, eu bebo, Júnior, mas olha, eu quero Jesus, eu vou lutar, eu quero Jesus, eu vou aceitar Jesus e vou me batizar, vou ser uma nova pessoa, o que é isso? Decisão de mudança. Mas olha, Júnior, eu bebo, mas não, eu vou continuar bebendo no tempo certo, quando Deus quiser, Ele me muda. Não, a decisão inicial de querer Jesus é sua. Júnior, olha, eu quero Jesus, eu vou deixar a bebida, aí vai, deixa, aí, Júnior, olha, eu tive uma recaída, bebi um pouquinho, mas eu quero ajuda, eu quero deixar de beber, eu quero deixar disso, eu quero deixar de fumar, aí vai, luta, Júnior, eu tive outra recaída, e mesmo aos trancos e barrancos mostra aquele esforço, Lucas, mostra aquela vontade de querer Jesus. O que falta nas pessoas hoje para se libertarem? Falta de vontade de se libertar, por quê? Porque tem que lutar contra o pecado, irmãos. Não adianta você se entregar ao pecado e esperar que Jesus faça um milagre e transforme da noite para o dia, mude a sua vida como se você fosse um robô, irmão. Não, você tem que mostrar o seu sacrifício, o seu amor a Deus. Você tem que mostrar, Júnior, olha, eu decidi parar de beber por Jesus, me dá dor de cabeça, minha cabeça estremece, minha cabeça começa a latejar, eu estou tentando, eu parei de fumar faz uma semana, minha cabeça pipoca, mas eu não fumo porque eu amo a Jesus, eu quero Jesus. O que é isso? Sacrifício. A prova que você quer Jesus, a prova que você está querendo buscar a Jesus, irmãos, é o sacrifício. Não foi fácil para mim largar as coisas, os desejos carnais, não foi fácil para Lucas, não foi fácil para Sara, não foi fácil para Davi, não foi fácil para Carlos e não vai ser fácil para você, mas uma certeza eu dou a cada um de vocês e podem ter certeza, Jesus, Ele ajuda a cada um de vocês, Jesus, Ele tem poder de ajudar, mas Jesus, Ele não pode lutar só pela sua vida.
Se você não liga a sua vida, se você não valoriza a sua alma, irmãos, Jesus não pode lutar sozinho para tentar se salvar, se você não quer se salvar. Então lute, decida nessa noite, bote no seu coração: Júnior, eu quero Jesus, essa noite eu quero Jesus, eu vou abandonar isso, eu vou deixar isso. Olha, eu posso até falhar, Júnior, eu posso até errar, mas eu quero Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu vou lutar para me libertar. Um esforço, irmãos, um esforço, nós temos que ter esforço. De nada adianta só palavras, de nada adianta, tem que ter esforço. Esforço para nos libertar, esforço para querermos Jesus. Então se esforcem. Essa é a palavra que eu trago para cada um de vocês, porque vocês podem até chorar, vocês podem até dizer: Júnior, olha, eu estou cansado, olha, é muita luta, é muita peleja. É sim, é muita luta, é muita peleja, mas Jesus vai te dar a vitória. Por quê? Porque maior é o Senhor Jesus do que aquele que está no mundo, maior é aquele que está conosco. E se você decidir que vai estar ao lado de Jesus, que vai aceitar Jesus, eu asseguro a vocês que você vai ter um a quem clamar. Júnior, eu estava chorando no meu quarto, mas eu clamei, senti Deus na minha vida, eu senti Deus me ajudando. Júnior, eu estava no meu pior momento, mas eu senti Deus me ajudando, eu senti Deus me dando força. O que é isso? É o Espírito Santo estando com você, te ajudando. Cada um de nós que estamos aqui hoje, irmão, se fosse por nós, nós teríamos jogado o barco, nós teríamos abandonado o cais, mas é Jesus que nos dá força, é Jesus que nos mantém firmes, é Jesus que coloca o desejo ardente no nosso coração, nos ajudando e nos dando força. Mas para isso, cada um de nós tomamos uma decisão dura e difícil a cada dia que nós acordamos. Qual decisão, Júnior? De renunciar a nós mesmos, de renunciar aos nossos desejos e às nossas vontades. É uma decisão difícil, mas nós temos que tomar ela todo dia. Olha, todo dia eu luto contra mim mesmo, todo dia eu luto contra o velho Júnior, todo dia. Olha, eu acordo aí o velho Júnior: olha, faz isso, não vou fazer não, porque eu amo a Deus. O velho Júnior: olha, vai por isso, não vou por isso não, porque eu amo a Deus. O que é isso? É o velho Júnior tentando voltar, mas eu decidi estar com Cristo. E o que é isso? Decisão. E se eu decidir, o Senhor Jesus me dá força para continuar até o fim. Então, se você decidir, o Senhor Jesus vai te dar força e você vai deixar todo o vício, você vai deixar tudo aquilo que entristece a Ele, porque o Senhor Jesus vai te ajudar em nome do Senhor Jesus. Vamos também ouvir a irmã Sara. A palavra se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Bom, irmãos, a gente pode ver que temos dois caminhos para se seguir. Temos o caminho que leva à destruição, temos o caminho que leva à vida. O caminho que leva à destruição é este mundo, a qual muitas pessoas vêm escolhendo, a qual muitas pessoas vêm preferindo um caminho que leva à destruição. Por quê? Porque é um caminho que é prazeroso, é um caminho a qual você pode ir para festas, é um caminho ao qual você bebe, é um caminho ao qual você fuma, é um caminho ao qual você faz o que você quiser, mas é um caminho que só traz destruição, é um caminho que só traz morte, é um caminho a qual, enquanto você está ali na farra, enquanto você está ali junto com seus amigos, você está alegre, você tem paz, você tem alegria, mas a partir do momento em que você chega em casa, começa a bater aquele vazio, começa a bater aquele desânimo, você começa a querer desistir até da sua própria vida. Então é um caminho que não vale a pena. É um caminho que só traz aquela alegria, que só traz aquela paz no momento em que você está fazendo algo, no momento em que você está em uma festa, no momento em que você está bebendo. Então, para que você possa sentir aquela paz de novo, você vai ter que repetir tudo aquilo de novo. Você vai acabar se tornando escravo
da festa, você vai acabar se tornando escravo da bebida, você vai acabar se tornando escravo da droga. Então é um caminho que não vale a pena, é um caminho a qual só faz destruição na nossa vida. Mas o caminho da porta estreita é um caminho que muitas pessoas vêm rejeitando. Por quê? Porque é um caminho que requer renúncias. É um caminho que você vai precisar renunciar a amizades. É um caminho ao qual você vai precisar renunciar a festas, renunciar a bebidas, renunciar cigarro, renunciar a droga. É um caminho ao qual você vai ter que renunciar a muitas coisas para poder entrar por esse caminho, para poder servir a esse caminho. E é algo que muitas pessoas vêm rejeitando, mas é um caminho a qual a paz não é momentânea. É um caminho a qual o Senhor lhe dá uma paz verdadeira, a qual o Senhor lhe dá uma alegria verdadeira. É um caminho que você não precisa se prostituir para ser feliz. É um caminho que você não precisa beber para ter paz. É um caminho que a alegria é verdadeira, que a paz é verdadeira. Porque a palavra mesmo, ela vem falar que o Senhor, Ele nos dá a paz que o mundo não pode ter. Então, é o caminho que é difícil de se seguir. Vamos dizer que é um caminho difícil de se seguir porque requer renúncias. Mas é um caminho que vale muito a pena. É um caminho que nos leva para a vida. É um caminho que nos leva para o céu. Então, é um caminho que a gente deve seguir. Só que muitas pessoas vêm rejeitando. O Senhor, Ele vem dando oportunidades, o Senhor, Ele vem dando oportunidades, mas muitas pessoas acabam rejeitando esse caminho. Acabam preferindo viver de farras, acabam preferindo viver nesse caminho de destruição. Então, irmãos, escolha. Se você tem a oportunidade de escolher, escolha o caminho que leva à vida, escolha o caminho do Senhor, porque é um caminho que vale a pena. É um ótimo caminho. No começo você vai sentir muita dificuldade de continuar firme, mas por você buscar cada vez mais, por você procurar cada vez mais estar firme, você vai se fortalecendo. O Senhor, Ele vai te dando força para que você possa rejeitar as coisas que Satanás oferece. Porque no começo, Satanás, ele vai oferecer muitas coisas. No começo, Satanás, ele vai apresentar muitas coisas boas que você pode ter para servir a ele. Mas se você rejeitar, se você continuar firme, o Senhor, Ele vai te dar força a cada dia para que você possa resistir, para que você possa rejeitar as ofertas de Satanás. Então, siga por esse caminho, ande nesse caminho estreito, ande nesse caminho do Senhor, ande no caminho que leva à vida, porque você verá que valerá a pena todo o esforço, toda dificuldade, você vai ver que valerá a pena, porque no fim você irá se encontrar com o Senhor. No fim você poderá realmente com o seu lado a lado. Então não tem coisa mais prazerosa do que estar com o Senhor. Não tem coisa mais boa do que você estar lado a lado com o Senhor. Renuncie o que você tiver que renunciar, mas sirva ao Senhor. Procure sempre seguir o caminho do Senhor, porque é o único caminho que levará ao céu. Não existe outro caminho que te levará ao céu. Muitas pessoas podem trazer doutrinas falsas, dizendo que existe vários outros caminhos fora o evangelho que te levará ao céu. Mas hoje eu digo para você que só existe um caminho. Só existe um caminho que irá te fazer chegar até ao Senhor, que irá te fazer chegar até o céu, que é o caminho da porta estreita. É o caminho que tem que renunciar. É o verdadeiro caminho, é seguir a Cristo. É o verdadeiro caminho, é o caminho estreito. Então, siga por esse caminho, que você vai ver que tudo valerá a pena. Então, essa é a minha palavra, em nome de Jesus. Vamos ouvir o irmão Davi. Amém. Deixa eu ver. Mateus 7, 21. Traz uma palavra aqui, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome,
e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, aqui o Senhor Jesus ele estava a falar que nem todo, nem todo aquele que se diz Senhor, que chama ele de Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do seu Pai que está nos céus. Então, do que adianta eu pregar, do que adianta eu louvar, do que adianta eu expulsar demônios, do que adianta eu fazer tudo no nome do Senhor, mas quando for naquele dia ele me negar, ele dizer na minha cara: olha, eu não te conheço, apartai de mim para o lago de fogo e enxofre. Do que adianta nós fazermos tudo aqui nessa terra no nome do Senhor e sermos negados pelo Senhor naquele grande dia? De nada adianta. Você está na presença do Senhor, mas muitas pessoas estão na presença do Senhor, mas depois abandonam a presença do Senhor. Aí vai chegar aquele dia, aquele grande dia, e vai dizer: Senhor, olha, eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo. Mas aí o Senhor vai passar na cara dessa pessoa e vai dizer: olha, eu não te conheço. Mas Senhor, eu pregava, eu trouxe almas para o Senhor, eu não te conheço. Mas porque antes fazia a obra, já hoje desistiu, entregou o seu chamado. Muitas pessoas hoje têm entregado o seu chamado porque não tem aguentado. Muitas pessoas hoje não têm mais aguentado, é, não tem mais sofrido por amor ao Senhor. Só é subir, só é vir uma aflição, só é vir uma perseguição que as pessoas já abandonam, já renunciam ao Senhor, já diz: olha, eu não quero mais esse Jesus, eu não quero mais servir esse Jesus, já nega o nome do Senhor. Por quê? Porque isso são covardes, covardes que não querem cumprir com o seu chamado, porque covardes são aqueles que enterram o teu talento, que enterram o que Deus te deu, que desiste, que não vai até o fim. Se o Senhor te dá um talento, se o Senhor te chama para o chamado, seja de pastor, presbítero, obreiro, diácono, seja qual for, e você desiste, você está sendo covarde. Se você entrega o seu chamado, você está sendo covarde. E não vai adiantar você chegar na presença do Senhor. Eu ganhei almas para o Senhor, eu louvei, eu fiz isso. Mas o que adianta você chegar naquele dia e escutar: Senhor, isso apaga de mim? Então, o Senhor está dizendo aqui na parede que o Senhor entra no teu reino, mas aquele que faz a sua vontade. Então, o que é fazer a vontade do Senhor? É você guardar a palavra, é você viver a palavra, é você cumprir com o seu chamado que o Senhor te deu. É doloroso, vai ter guerra, vai, mas fique, cumpra o seu chamado até o fim, por mais que não seja fácil, mas persevere no seu chamado, porque muitos hoje em dia têm entregado o seu chamado, têm enterrado o teu talento, porque ainda tem amor pela não aguentou as aflições, não aguentou as aflições, não sei se seja que vai fazer isso. Quando aquele dia eu ouvi do Senhor, eu sei se
reconhece como todo, como invocaram aquele que entenderam uma ideia, ou seja, como as pessoas pelo Senhor, né? Reconhecer nós droga, bebida, então, ou transformação, nós teve que pegar para nós, teve que uma mensagem de salvação, então, que a palavra hoje em dia, muitos não falam, mas ela pode destruir a mensagem de aí já não se fala ao que prega na eu muito porque sair de porque as pessoas pregam estão mais a família salvação, pessoas invertam na palavra de si mesmo, então, em você, pessoas igrejas, mas uma palavra distorcida, e assim, não só o mesmo, também não é errado, pessoas não pregam o evangelho genuíno, eu falei, então, cada um diz e aí
ele aqui não consigo fazer, já não pode mais fácil, mas amor com ele é muito bom. Ele vai ser um bravo, meio de todo, mas eu decidi que não muitas vezes do dia que eu vou falar levar aqui então ela é a minha pode ir serviços. Então, Senhor, já não
faça uma obediência a nosso Senhor evoluir, Pai, em nome de Jesus. Que assim é, Pai, que a meditação de fé seja renovada em nome de Jesus, Pai. Você ensina-nos através da mesma, Pai, para que assim o teu nome seja glorificado. Continua, ó Senhor, ao lado de nós, engrandecido. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós podemos ver que Jesus estava dando um pouco e chega um certo momento em Marta em casa, Marta e lá Jesus. E nós podemos ver Jesus, ele é assim, Jesus amava a família. Jesus não tem como carinho especial sobre esses irmãos. Jesus ele está aqui, mas vocês podem reparar pessoas que número de Maria, ou seja, Marta Jesus Marcos Jesus Maria ouviu a palavra que eu seguinte, agora depois que eu sei que ela vai fazer então agradar a Jesus, e eu entendi que as pessoas que querem agradar a Jesus sacrifícios. Maria nos ensina a verdadeira o que é sentar e ouvir, aprender a falar, mas vai ensinar ela se senta, porque ela está vendo o Senhor e senta de número 30. Assim, também ao ser Jesus ouvia a palavra, e nós recebemos Marta recebe, é o que recebe e ela fazer e de Deus, não esquece que tem o próprio Deus dentro, o próprio não sei se existe até não pode até não ter sido se sentou aos céus e mesmo a palavra. Tem pessoas que servem para levar pessoas a fazer com que Jesus que recebeu uma e se deu a mensagem do Senhor e esquece de ouvir a palavra de obedecer a palavra de Senhor. Mas nesse momento, Marta, ele está sempre assim, ele está sempre dessa forma.
Maria, não se passa só em não ouvir, não tem muitas pessoas que já precisam espaço para ouvir a palavra do Senhor, para ter um tempo as pessoas que não têm cheio para o Senhor. Aqui é um detalhe que sume porque para muitas pessoas, infelizmente, a fé fraqueja. Infelizmente, a fé ou não para ver esse vídeo, mais de ter para fazer diversas coisas sobre a sua vida, então para de um lugar e tudo o que fosse possível, não ter para a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que não têm para Deus, mas tem 26 horas e 5 minutos para a seu próprio pé, sua própria vida, seu próprio não tem muito Deus, mas agora seu próprio apenas é melhor você tirar um tempo assim e buscar esse Deus que viver a sua vida não dá tempo, não está a palavra infelizmente mas tem para não tem para Deus, mas tem para namorar, não tem para isso, não tem para Deus, tem para botar não tem para Deus, mas tem para trabalho, não tem para Deus, mas tem para a vida dos outros, não tem para Deus, mas tem para tudo. Um minuto para tempo mais que suficiente para fazer o que deve ser. Ela ensina isso a nos assentarmos no vídeo que o Senhor fala. Ela também é ensinamento de intimidade. Aqui tinha uma palavra sobre esse qual é a seguinte: Maria. No dia que ela estava quase morta, Jesus, ela clama, ela diz: Senhor, se o Senhor é comigo, ele não tem morrido. Ele ressuscitar 16, ele ressuscitar um dia. Mas também o Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão comigo, só para tivesse
ajoelha aos pés. Em Lucas capítulo 39, Maria estava aprendendo aos pés do Senhor. Muitas pessoas precisam aprender a estar aos pés do Senhor. Tem muitas pessoas que devem aprender isso. Aprender a estar aos pés do Senhor. Marta estava de um lugar para outro, mas Maria estava aos pés do Senhor. Novamente digo, tem muitas pessoas que necessitam aprender a estar nos pés do Senhor. Tem pessoas que nem aos pés do Senhor ficam e já querem ensinar. Tem muitas pessoas que nem aos pés do Senhor ficam e já querem fazer várias coisas. Aos pés do Senhor é necessário. Aos pés do Senhor é necessário estar para que você possa aprender e ensinar e possa dizer: eu, com humildade, aprendi e com humildade ensino. Eu aprendi o verdadeiro significado do que Jesus disse: de graça recebei e de graça dai. Quando nós abrirmos a nossa Bíblia em João capítulo de número 11, que é então onde vai falar sobre a morte de Lázaro, nós podemos ver aqui o que eu estava falando. Quando Marta e Maria chegam. Quando Marta chega, olha só o que a Bíblia diz. Vamos por detalhes. Versículo de número 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Versículo 20, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 22, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Versículo 24, disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está a te chamar. Ela, ouvindo isto, levantou-se e logo foi ter com ele, porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontraram. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolava, que Maria apressadamente se levantaram e saíram. Seguiram, dizendo: vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. 35. Jesus chorou. Marta, ela vem até Jesus: Senhor, meu irmão estaria vivo se o Senhor estivesse aqui. Maria, ela diz exatamente a mesma coisa. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Só que Maria, ela sabe como falar com o Senhor. Tem pessoas que devem aprender a falar. Na verdade, todos nós devemos aprender a falar com o Senhor. Marta, ela chega e mostra o seu problema ao Senhor. Maria, ela chega, ela se humilha, ela se ajoelha, ela se prostra. E aí ela mostra o problema ao Senhor. Ela já sabe que o Senhor tem como resolver. Ela sabe disso, mas antes dela mostrar o problema ao Senhor, ela se ajoelha, ela se humilha. Ela mostra que não é nada. Ela mostra que é desprezível. Ela mostra que é miserável. Ela mostra que não merece nada. Aleluias! É isso que nós devemos demonstrar ao Senhor, que nós não somos nada.
que nós não merecemos nada, que nós nada merecemos, mas que o Senhor tudo pode, que o Senhor tudo faz. E aí nós vamos ver o que a Bíblia diz, que Jesus, ele moveu-se de íntima compaixão. No versículo 35, a Bíblia diz que Jesus, ele chorou. Vocês percebem, Lucas 10, 39, Maria está sentada aos pés do Senhor. João, capítulo de número 11, versículo de número 32, a Bíblia diz que Maria se lança aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, nós aqui podemos perceber a humilhação. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus, ele diz, aqueles que se humilharem serão exaltados. Ela aqui é exaltada. Ela que tanto é que Lucas também falou sobre isso. Lembra então da mulher pecadora que Jesus olhou e disse a história dessa mulher. Aonde for o evangelho levado, essa cena, essa ação também será levada. Sabe quem era essa mulher? Maria. Por quê? Porque ela aprende aos pés do Senhor. Ela aprende aos pés do Senhor. Nós temos que aprender aos pés do Senhor. Nós temos que aprender aos pés do Senhor. Moisés, ele entende isso. Porque o Senhor já tinha ensinado. Ele diz, Moisés, a terra que vou pisando, a terra dos seus pés. É humilhação. Jesus diz aos discípulos em 13. Ele pega, ele se prostra e lava os pés dos seus discípulos. E ele diz, assim como eu fiz, façais vocês uns aos outros. Lavem os pés uns dos outros. O que é que Jesus está ensinando? Seja humilde, porque o orgulho não está nos céus. Nos céus não entra gente orgulhosa. No céu não entra gente presunçosa. No céu não entra pessoa com o coração altivo. No céu não entra pessoa mas e diz, Senhor, tem misericórdia, porque glória, tem misericórdia, porque eu sou um pecador. Jesus disse, ele saiu justificado. Por quê? Porque aqueles que se humilham serão exaltados. Todavia, aqueles que se exaltam serão humilhados. O que o reino dos céus ensina: quer entrar no céu, seja humilde. Quer entrar no céu, não seja arrogante. Quer entrar no céu, aprenda com o Senhor Jesus. Quer entrar no céu, seja humilde, seja humilde. Quer entrar no reino do céu, seja puro. Quer entrar no reino do céu, seja santo. Quer entrar no reino do céu, seja limpo. Quer entrar no reino do céu, seja misericordioso. Quer entrar no reino dos céus, perdoe. Perdoe 70 vezes 7, mas perdoe. Alai, decalamanda, araladabasobedecai. Aprenda aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar. Aquele homem, aquele publicano, ele tinha a oportunidade de entrar no templo. Ele poderia se humilhar lá dentro, mas ele não tem nem mesmo coragem de entrar. Ele diz, eu já não estou mais digno nem mesmo de entrar no templo santo do Senhor, nem mesmo de entrar na casa do Senhor. Ei, Senhor, daqui mesmo onde eu estou, o Senhor vai ouvir pessoas de onde você está.
Alai de calamandara lá da basobe de quelemeandara lá da basúbia. Não importa se é em meio de ruas, não importa se é debaixo de pontes, não importa se é na casa de prostituição, não importa se é num bar, não importa onde seja, se clamar verdadeiramente e dizer: Senhor, me ajuda, me tira daqui, me dá uma nova vida, me transforma numa nova criatura, o Senhor te ouvirá, porque o Senhor, Ele ouve clamor sincero, o Senhor, Ele ouve clamor sincero, o Senhor, Ele ouve o clamor que é sincero de coração, e a mão do Senhor vai e alcança. E se cumpre o que a palavra diz: a ovelha perdida, ela é resgatada. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Deus pega as coisas desprezíveis para confundir as sábias. Deus pega os loucos para confundir aquele que tem sabedoria. Se cumpre o que as Escrituras diz, porque sempre há de se cumprir as sagradas Escrituras. Não passará um tio, não passará um jota, mas toda a palavra do Senhor há de se cumprir. Ele disse que vinha, Ele veio. Ele disse que vai voltar, Ele vai voltar. Ainda que muitos duvidem, ainda que muitos desacreditem, mas o Senhor está voltando. O Senhor está voltando, e assim como o louvor da harpa cristã, do qual muitos se esquecem, mas está lá, sempre esteve. O 547, assim como diz, os fiéis são transladados. Seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nessa vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. Aí o louvor diz: o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Dessa terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Está soando para os santos. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual, ao som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando,
Aleluia, Ele vem nos buscar. Irmãos, versículo de número 42. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus aqui ele faz uma determinação. Ele deixa claro que aqueles que escolhem a palavra de Deus, essa mesma palavra não será tirada de nenhuma pessoa que a escolheu do seu coração. Por isso muitos sofreram, por isso muitos morreram, por isso muitos foram perseguidos, caluniados, zombados, escarnecidos, mas a palavra de Deus permaneceu no coração de cada uma. E essas mesmas pessoas foram salvas e hoje estão com Cristo Jesus no seu reino. Por quê? Porque escolheram a boa palavra de Deus e pela fé eles avançaram, pela fé eles andaram, pela fé eles foram salvos e hoje contempla a glória de Deus. Que você possa fazer essa escolha. Novamente lanço esse convite a cada um de vocês. Aqui nós estamos na IBR, na Igreja Batista da Restauração, Ministério da Palavra de Deus, Cura e Libertação. Não é placa, é o Senhor Jesus. Não é placa, é o próprio Deus vivo que habita nesse lugar. Porque não é placa que salva, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem pode te salvar, é Ele quem pode tirar você do mundo do crime, é Ele quem pode tirar você do mundo da prostituição, é Ele que pode tirar você do mundo do homicídio, é Ele quem pode tirar você do mundo da loucura, é Ele quem pode tirar você do pior lugar, do fundo do poço, para fazer com que você seja exemplo para uma nação. Porque se tem muitos se corrompendo por amor ao dinheiro, porque se tem muitos se corrompendo por falta de amor à palavra, Deus pode te escolher para ser exemplo para essa nação e mostrar que dinheiro nada é, que fama nada é, que nada dessa terra nada é, mas que o que importa é o reino dos céus, o qual o Senhor nos prometeu para lá morar. Mais alguma palavra? Vamos fazer a oração final. Espírito Santo, as pessoas que irão assistir, as pessoas que assistiram até aqui, que elas sejam tocadas pelo teu poder, que elas sejam impactadas pela tua glória, que a sua presença possa ir de encontro à vida delas em nome do Senhor Jesus, Pai. E que todos os laços, todas as correntes sejam destruídas, sejam quebradas, sejam destruídas, se tornem em pó todas as correntes, que pessoas que estavam com o olhar espiritual fechado, sejam essas pessoas abertas o olhar espiritual, para que possam novamente enxergar o caminho do qual devem seguir, que é o caminho, ó Senhor, que é o Senhor. Ó Espírito Santo, conceda vida àquelas pessoas que estavam mortas por causa do pecado. Ó Espírito Santo, mostra a verdade aonde havia mentira, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, todos os demônios que estavam por cima de muitas casas, sejam esses repreendidos em nome do Senhor Jesus. Sejam esses repreendidos em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem a cada um de vocês, que desapareça em nome do Senhor Jesus todas as enfermidades. Sejam destruídas todas as enfermidades, sejam arrancadas todas as enfermidades, sejam arrancadas em nome do Senhor Jesus, que a libertação suceda, que a cura suceda, que o milagre aconteça, que portas sejam abertas, portas que estavam fechadas sejam abertas, toda brecha seja destruída em nome do Senhor Jesus, que liberação aconteça sobre aqueles vícios, em nome de Jesus, que o vício seja quebrado, 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 que o vício seja quebrado,
que o vício seja quebrado, assim como as muralhas de Jericó foram. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Senhor, para a tua honra e para a tua exaltação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cultos na quarta, na sexta e no domingo, 19h30. Domingos, das 8 da manhã até as 3 da tarde, consagração. E também, quintas-feiras, vigílias, das 8 da noite até a meia-noite. Todos os dias estamos aqui buscando a presença do Espírito Santo. E nas segundas-feiras também estamos aqui para fazermos essa live, para que a palavra de Deus possa chegar até vocês. Que Deus vos abençoe.